Paz do Senhor. Paz do Senhor, Mari. Tudo bem? Bom dia. Paz do Senhor, Nath. Tudo bem? Bom dia. Então, a gente vai fazer o devocionalzinho do dia. Tá cedo, mais ou menos, né? Já é 8 horas da manhã, né? Mas dia de branco. Amém? A gente vai fazer o devocionalzinho, uma palavra curta, tá? Se você não conseguir assistir ou quem não tá aqui vai ficar salvo no YouTube também, a gente vai salvar lá. E é uma palavrinha bem curta para a gente começar o dia, para a gente meditar e para a gente falar com Deus durante o dia também do que Ele quer de nós. Amém, gente? Então tá, a palavra ela tá lá em Isaías 54. O que fala ali em Isaías 54? Isaías 54 é uma promessa de Deus. Ele fala assim, ó: canta, ó estéreo, tu que não deste a luz, e rompa em canto e clama em alta voz, tu que não entraste em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Olha que interessante que Deus fala aqui, ó: amplia o lugar da tua tenda e permita-os estender as cortinas da tua habitação. Algumas versões vai estar cordas. Não faça de forma restrita, alonga tuas cordas e fortalece as tuas estacas. Porquanto tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Então, olha que forte o que Deus está falando para nós hoje. É sempre legal, gente, que quando a gente vê uma promessa de Deus na Bíblia, a promessa de Deus ela sempre implica também uma condição. Muitas vezes nós começamos a olhar as promessas de Deus como algo que Deus promete sem nenhuma condição, ou que Deus promete sem nenhuma ação nossa. Mas se você for olhar, todas as promessas que Deus tem envolvem uma ação do povo, envolve uma ação que Ele pede de nós. Por exemplo, Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, voltar a sua face para mim, o que ele fala? Eu voltarei a minha face para eles, sararei a terra. Então a promessa é o que? Sarar a terra. Mas exige uma condição do povo voltar o rosto para ele, do povo se arrepender. E aqui é interessante que ele começa a falar com um povo que estava estéreo, com pessoas estéreis, e fala: ó, canta, ó estéreo, tu que não deste a luz. Então, o primeiro ponto, primeiro passo que Deus fala, ó, Deus tá sendo coach aqui. Sabe o que os coaches falam? Se tá tudo ruim, você vai botar um sorriso no rosto, você vai cantar, você vai falar que você tá alegre e vai mudar o seu dia. É isso que ele tá falando. Ele tá falando, ó, se você é estéreo, se você não deu à luz, se você é uma mulher desolada,
Aqui no caso ele usa a mulher, porque na época a mulher que podia ter filhos, ela era uma mulher feliz, era uma mulher considerada saudável, ela era uma mulher que não era rejeitada pelas outras. Então ele sempre vai usar esse tipo de analogia. Então ele fala, ó, se você é estéril, ele falou, canta, canta estéril, você que não deu à luz. Irrompa e canto e clama em alta voz, tu que não entraste em trabalho de parto. Ele está falando, ó, se você está estéril, se você sente que tem uma área estéril da sua vida, se você sente que tem algo na sua vida que não está frutificando, se você sente que tem algo na tua vida que não está dando certo, ele fala, não é para você ficar triste, ele fala, canta estéril, clama em alta voz, irrompa em canto, irrompa em alegria. Então ele está falando, ó, se levanta, bota um sorriso no rosto e canta. Foi o que a gente falou no último devocional que está salvo, que Tiago fala, né? Alegre-se nas provações, alegre-se nas tribulações. Aqui Deus está falando a mesma coisa. Se você está passando por uma prova, se está passando por tribulação, se tem algo na tua vida que não está dando certo, não baixa a cabeça. Levanta a cabeça, bota um sorriso no rosto e canta, clama em alta voz, mostra algo diferente. Olha que interessante que ele fala. Ele fala algo, ele dá uma direção para essa pessoa. Ele fala, ó, amplia o lugar da tua tenda e permita-os estender as cortinas da tua habitação. Não faça de forma restrita. Alonga tuas cordas e fortalece as tuas estacas. Daí tá, por quê? Ele fala, porquanto tu transbordarás para a direita e para a esquerda. Olha que legal a ordem de Deus. Ele fala, ó, amplia o lugar da tua tenda. Então você sabe que o povo antigamente morava em tendas. Então ele fala, ó, aumenta a tua tenda. Aumenta o lugar dela. Ele fala, tipo assim, aumenta as cortinas. Ele fala, não faça de forma restrita. Ele fala, seja generoso. Ele fala, pense alto, pense grande. Ele fala, aumente, tipo assim, de uma forma. Ele fala, não pensa se vou aumentar aqui um cômodozinho, vou fazer um puxadinho. Não, ele fala, aumenta. Aumenta muito. Ele fala, alonga tuas cordas e fortalece as tuas estacas. O que é alongar as cordas e fortalecer as estacas? Alongar as cordas e as estacas era a segurança, a proteção. Então o que ele está falando para os dias de hoje? Às vezes ele não está falando para você fazer um puxado na sua casa, não está falando para você fazer uma reforma na sua casa. Mas ele está falando também de algo de mentalidade. Ele está falando, ó, aumenta a tua tenda. Ou seja, se você está fechado, porque normalmente quando a gente está passando por prova, quando a gente está passando por luta, quando a gente está passando por problemas, quando a gente tem uma área estéril na nossa vida, o que acontece? A nossa mentalidade ela fica muito restrita. A nossa mentalidade ela se fecha naquele problema, ela se fecha naquela situação e nós não conseguimos enxergar o todo, nós não conseguimos imaginar, nós até imaginamos e sonhamos, mas nós não conseguimos idealizar que aquilo pode ser real, de que algo pode acontecer e nós sairmos daquela situação. Então muitas vezes uma pessoa que passa a vida inteira ou a infância inteira numa miséria, numa mentalidade de pobreza na casa dos pais, ela tem muitas dificuldades, muitas vezes, para prosperar na vida. Por quê? Porque aquela mentalidade é como se fosse uma caixinha prendendo ela. Então a pessoa tem potencial, a pessoa tem inteligência, a pessoa tem Deus, mas aquela mentalidade é como se fosse uma caixa impedindo com que ela rompa, com que ela cresça. Então Deus fala, amplia a tua tenda, ou seja, aumente a tua mentalidade, permita com que algo novo entre, algo maior entre dentro de você. E ele fala, ó, alonga tuas cordas e fortalece as estacas. O que ele está falando? Ó? Você tem que se fortalecer emocionalmente, você tem que se fortalecer, você tem que se firmar na palavra, você tem que se fortalecer em intimidade com Deus. Ou seja, você tem que alongar tuas cordas. O que é alongar as cordas? Vai gerar tensão. Muitas vezes, Deus ele quer entregar uma promessa, ele quer entregar algo que ele está nos enviando, algo novo, mas nós vemos que começa uma pressão muito grande em nossa volta. Nós sentimos uma pressão. É o que muitos falam, né? Que a pressão é o que gera o azeite, né? Porque a oliva, né? A azeitona, ela é pressionada e aquilo sai o azeite de oliva. Então a gente sente aquela pressão acontecendo. Mas é a mesma coisa que acontece. Deus esticando as nossas cordas, para que a gente venha ficar fortalecido, a gente venha ficar firme. Uma tenda que não tem as cordas esticadas, que não tem as cordas tensionadas e as estacas bem firmadas, por mais que ela seja grande, ela vai cair.
Então, muitas vezes, Deus nos leva em momentos de pressão, em momentos que parece que Deus realmente está nos esticando. Para quê? Para que a gente seja fortalecido para aquilo que Ele vem entregar para nós. Para que a gente esteja preparado para quando Ele entregar a promessa, aquela coisa grande, a gente possa suportar aquilo que Ele vai entregar. A gente possa realmente suportar, igual uma caixa d'água. Quero que você imagine, às vezes você é uma caixinha d'água pequena e Deus vai derramar água sobre você. E você vai, tipo assim, transbordar. Mas Deus está falando, ó, aumenta a caixa d'água. Porque eu tenho muita água para entregar. Mas essa caixa d'água tem que estar muito firme. Porque a água pesa. Então, quanto mais água, quanto mais o que ele entrega, mais pesado é. Mais difícil de segurar é. Então, ele está falando, ó, se fortalece. Então, você vai passar por momentos de tensão, por momentos de provação para te esticar. Mas isso, ele está te fortalecendo para ele entregar aquela promessa e você poder reter aquilo, você poder segurar aquilo e aquilo não escapar das tuas mãos. E ele fala, e firma as estacas. Para quem entrou agora, a gente está lá em Isaías 54. E Deus fala, firma as estacas, ou seja, ele está falando, se fundamenta na palavra. Ele fala, tipo assim, a estaca tem que estar firmada bem fundo, ou seja, se aprofunda nos princípios de Deus, se aprofunda nos princípios para que quando venha a promessa, você não venha se desviar, você não venha a perder aquilo que ele está entregando, porque muita gente, a pessoa luta por aquilo que é uma promessa de Deus, a pessoa tem um chamado pastoral, um chamado missionário, a pessoa tem promessa de uma empresa, a pessoa tem uma promessa muito grande de prosperidade, e ela está lá lutando. Quando Deus entrega, porque ela não está fundamentada na palavra dos princípios de Deus, o que acontece? A pessoa acaba se desviando, a pessoa acaba vendendo os princípios dela em troca da promessa. E isso é totalmente errado. Então ele está falando, ó, estica as cordas e fortalece as tuas estacas. Ou seja, esteja fundamentado na palavra para que você possa, quando você receber a promessa, essa promessa não escapar das tuas mãos, isso não arrebentar. Porque, ó, porquanto tu transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua descendência herdará as nações e fará cidades desoladas serem habitadas. Olha que interessante, ele está falando, faz tudo isso, por quê? Porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. Deus não está falando, ele está falando, ó, eu vou te entregar, então quando chegar, você aumenta. É a mesma coisa, quero que vocês pensem. Você vai receber algo grande dentro da sua casa que não passa pela porta. Deus não está falando o seguinte, Deus é o entregador. Ele está te ligando e está falando o seguinte, ó, vai chegar algo grande. Então, tu vai ter que abrir a porta, tu vai ter que fazer um buraco, você vai ter que aumentar aí para entrar. Ele está falando, não espera chegar para você ter que passar por esse processo, porque daí vai demorar para entrar. Então, ele está falando, ó, você vai receber algo grande, mas antes de você receber, já se fortalece, já aumenta a tua mentalidade, já aumenta a tua tenda, fortalece as estacas, alonga as tuas cordas, fortalece as tuas estacas. Ele está falando, não espera chegar um momento. Ele fala, já se prepara, porque vai chegar uma bênção. Se prepara, porque vai chegar algo grande. Então, você já vai se preparar antes. É aquele passo de fé que nós damos. Muitas vezes, nós não recebemos porque nós não damos um passo de fé, nós não crescemos em nossa vida com Deus, nós não decidimos passar pelo processo porque nós não vemos algo acontecendo. Mas aquilo que Deus preparou para nós, ele já está preparado, Deus já preparou, é o que fala em Efésios 1:3. O que fala lá? Quem quiser abrir pode abrir, mas o que fala em Efésios 1:3? Fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o que ele está falando? Que bendito é o Deus e Pai de Jesus Cristo, o que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que ele está falando? Ele está falando, ó, tudo que você precisa, todas as bênçãos já estão preparadas nas regiões celestiais. Basta você alcançar aquilo. Então, o que você precisa para a tua família, para a tua casa, para o teu chamado, para o teu casamento, ele já te abençoou. Você não precisa buscar, você não precisa que ele te abençoe. Você não precisa fazer propósito de 7 dias, de não sei o que, para que Deus te abençoe. Ele já te abençoou. O que você precisa é se preparar.
para que essa bênção possa chegar. Ou seja, Deus está falando o quê? Passe pelo processo. Se você está passando por processo, não abandone esse processo, porque esse processo que você está passando no teu casamento, no teu trabalho, no teu emocional, esse processo que você está passando na tua vida, que está fazendo com que a tua mentalidade ela aumente, que está fazendo com que tuas cordas sejam alongadas, que está trazendo tensão, mas te fortalecendo, que está firmando as tuas estacas. Por quê? Porque esse processo, quando você terminar esse processo, você vai estar preparado para que essa bênção ela venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e ela possa entrar. Então, o que Deus está falando? O que você precisa já estar preparado. Só se permita passar por esse processo. Só se permita realmente se entregar a esse processo de Deus, se fortalecer para que essa bênção ela possa chegar na sua vida e você possa reter. Porque a bênção de Deus ela não traz dor, ela traz alegria, ela traz paz. E o que Deus está falando é, se prepara, porque eu vou entregar a bênção e eu não quero que você perca. Deus não quer que a gente receba bênçãos e perca elas. Deus quer que a gente receba a bênção e a gente tenha a capacidade de segurar elas. Então muitas vezes a gente ainda não prosperou da forma que Deus mostrou. Por quê? Porque a gente está passando por um processo de preparação emocional. Porque pensa hoje, você pode estar com uma mentalidade pequena, e se você receber 1 milhão, 2 milhões na sua mão, você não vai ter capacidade emocional para lidar com aquilo. Hoje, se você receber aquele chamado de ministério que você tem, você ainda não vai ter aquela capacidade emocional para lidar com a pressão, para lidar com o que está em volta de você. Mas Deus está falando, se passa pelo processo, se submete ao processo, porque Ele já preparou essa bênção para você e Ele vai entregar. Amém? E é interessante, só finalizando, que ele fala o quê? Não só você vai transbordar para a direita e para a esquerda, quanto ele fala, a tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Ou seja, não é uma promessa só para você. Quando você decide se submeter ao processo de Deus, quando você decide se entregar para Ele, não só a tua vida é tocada, não só você vai transbordar, quanto a sua descendência ela vai ser tocada. Quanto a sua descendência ela vai muito mais longe, ela vai herdar as nações. A tua descendência, eles vão ser reparadores de brechas, eles vão ser restauradores. Ou seja, o que está falando? Não só você vai alongar, eu sempre olho para essa parte das cidades desoladas que ele fala, que a nossa descendência vai reparar as cidades desoladas. Eu sempre olho de uma forma que de o seguinte, não só de cidades físicas, mas de cidades. Quem lê às vezes Augusto Cury, você vai ver que ele sempre vai tratar a mente humana como uma cidade, né, que tem as suas vielas, os seus bairros. Mas eu entendo que vai ser uma descendência que vai pegar tudo que foi desolado por gerações anteriores, todos os locais onde nossos pais, nossos avós passaram e não venceram e ficaram como cidades abandonadas, tudo que eles não cumpriram na vida deles, todas as promessas de Deus, a nossa descendência, ela vai viver essas promessas que estavam retidas. Então elas vão pegar essas cidades desoladas e elas vão pegar essas cidades desoladas e elas vão viver e vão reparar esses locais de bênção, esses locais que eram para estar preparados. Então não é uma promessa só para nós, é uma promessa para a nossa descendência e para a nossa geração. Amém, gente? Bom dia quem está aí, a gente está em Isaías 54, tá? A gente já está finalizando, foi bem rapidinho, 20 minutos, 25 minutos a gente vai estar orando, mas daí vai ficar salvo aqui no Instagram e depois no YouTube também para quem quiser assistir, tá bom? Então, gente, é isso, se submeta ao processo de Deus. Eu estava conversando com a Mari, até a gente vai fazer vou mandar um devocional que a gente fez de tarde, vou postar no YouTube. O que acontece? Muitas vezes nós nos impedimos de crescer ou de acontecer algo na nossa vida, porque nós não decidimos passar pelo processo, tá? Às vezes a gente não quer passar pelo processo. E não só a gente, mas às vezes a gente não quer que nossos filhos passem pelo processo, que nosso cônjuge passe pelo processo. E nós precisamos permitir, por exemplo, nossos filhos. Às vezes a gente olha para os nossos filhos
e a gente quer proteger eles de toda forma, a gente está ali orando, e óbvio que a gente tem que orar, batalhar por eles, mas a gente vê eles passando por problemas e nós queremos ir lá e resolver nós. Mas a gente tem que permitir com que eles passem por um processo para ter intimidade com Deus, para viver algo em Deus. Da mesma forma, muitas vezes nossa esposa, nossos esposos, Deus está querendo trazer um processo sobre eles e nós estamos entrando na frente e não deixando que esse processo aconteça. Então muitas vezes você está buscando a Deus e algo pode acontecer com teu esposo, com a tua esposa, com teu filho, e você não vai entender nada. Você vai olhar, meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu preciso resolver. Mas Deus está falando, fica calmo, porque isso é o processo de Deus. Eu estou permitindo com que isso aconteça para poder alinhar a vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, para que realmente ele venha a se alinhar e viver aquilo que eu tenho para ele junto com você. Amém, gente? Então vamos orar? Vamos estar orando para a gente começar o nosso dia. Então entenda, se passar por prova hoje, se passar por luta, gente, tem duas coisas, só última chave. Pega essa chave. As lutas que a gente passa na vida, problemas, ela só vai ter duas raízes, tá? Todos os problemas que a gente passa na vida só tem duas raízes. Ou é colheita, ou é propósito. Então todo problema, toda prova que você está passando na vida, você vai olhar e você vai pensar, tá, isso que eu estou passando hoje é a colheita do que eu fiz, ou seja, eu fiz algo de errado, eu falhei em alguma área e eu estou colhendo, ou é propósito, ou seja, se não é algo que eu estou colhendo, se não é algo que eu plantei, eu estou colhendo esse problema, então é propósito. Então eu vou ficar alegre. Se é colheita, eu vou receber aquilo porque é culpa minha, é responsabilidade minha e vou resolver o problema. Se é propósito, eu vou me alegrar porque eu sei que é Deus alongando as minhas tendas, esticando as minhas cordas e firmando as minhas estacas. Então eu vou passar por esse problema, por essa tribulação, porque eu sei que é propósito de Deus para eu crescer, para eu me fortalecer e para eu vencer e para minha família viver aquilo que Deus tem. Amém, gente? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nessa manhã, Pai, pela tua palavra, pela tua presença. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus soberano, porque o Senhor, Pai, cuida de nós, cuida da nossa casa, da nossa família, Pai. Nós entregamos tudo ao Senhor, Pai, porque assim como Davi orou, Pai, nós oramos também, porque nada do que nós temos, Pai, é nosso, porque tudo que nós entregamos vem do Senhor, Pai. Então, Pai, nós entregamos as nossas vidas, não porque nós temos ela, mas porque ela já pertence ao Senhor. Nós entregamos a nossa família, nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas em tuas mãos, não porque são nossos, mas porque elas já pertencem ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nos fortalece, Pai, nos dá direção, sabedoria para passar, Pai, por cada problema, cada tribulação nesse dia, Pai. Nos dá sabedoria do alto, Pai, para que a nossa mentalidade, Pai, ela seja alongada, Pai. Que os problemas da vida, Pai, não venham a gerar uma amargura no nosso coração, mas que nós possamos passar por esses problemas com alegria, Pai, para que realmente a nossa mentalidade, ela seja aumentada, ela seja expandida, para que o nosso emocional, para que a nossa resistência ela seja esticada, Pai. E que nossas estacas, Pai, estejam firmadas na Tua palavra, Pai. Nos firma, Pai, na Tua rocha, que é os Teus princípios, a Tua palavra, Pai. Nós queremos estar firmados no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a Tua bênção, Pai, sobre cada vida, sobre cada pessoa, Pai, que está participando desse devocional. Abençoa a vida de cada um, libera bênçãos do céu, Pai, que tudo que antes estava retido sobre a vida de cada um, Pai, que seja liberado dos céus e que eles possam viver, Pai, as Tuas promessas, que eles possam viver aquilo que o Senhor já liberou sobre eles, Pai, que seja liberado do céu sobre a vida de cada um. Eu declaro um dia de paz, de prosperidade e de alegria em nome de Jesus. Amém, gente? Então, gente, Deus abençoe vocês, tá? Foi devocional bem rápido, 25 minutos. Eu vou deixar salvo aí no Insta, agora já, para quem quiser voltar e assistir, tá? E aí a gente vai baixar e deixar no YouTube, tá? Então vai ficar no Insta aqui alguns minutinhos só, algum tempo, ali 1 horinha, para quem chegou aí no meio quiser voltar e assistir.
Daí depois eu vou excluir e vai ficar no YouTube, tá bom, gente? Pra gente mandar lá no grupo e poder movimentar lá. Então, gente, Deus abençoe. Obrigado por participar. Que Deus esteja junto com vocês nesse dia, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, que a face dele esteja virada para vocês. Amém? Tchau, tchau, gente.